Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o Vasco nas 3 últimos jogos fora de casa, teve gostos amargos. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre os esportes olímpicos, né? O Vasco praticamente rebaixado na NBB. O ex-investidor Pedro Ortega falando sobre a fase, lamentando a fase do basquete, inclusive dando uma indireta com o vice de esportes olímpicos, o Cassiano Bebeto. Cassiano Bebeto. Vamos falar também, Cassiano Bebeto, dando uma indireta no Stories, né, no Instagram, parecendo ser com o Pedro Ortega. E vamos falar sobre essa política, uma festa do Vasco, que é um câncer do clube, explicando, dá para explicar sim o porquê disso do basquete. E Roberto Dinamite, se estivesse entre nós, estaria completando 72 anos. Tudo isso, desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e amanhã, terça-feira, às 9 da noite, a bola vai rolar e como vai rolar? Em São Januário, estou na espera ainda até a hora de gravar esse Desperta Vascaíno. Ainda não recebi um e-mail do Vasco de Sérgio confirmando aí a presença ou não, né, lá em São Januário. Audax Italiano e, na verdade, Vasco e Audax Italiano em São Januário, o Vasco e Audax Italiano pela segunda rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Lembrando que quem não for ao jogo, o jogo vai passar apenas no Belmonte, né, no streaming da Belmonte. Bom, o SBT não comprou nenhum dos jogos do Vasco na primeira fase. Bom, mas enquanto o Renato resolve se vai poupar ou não alguém nesse jogo de terça-feira, o Vasco vem nos 3 últimos jogos fora de casa do Brasileirão, tendo um gosto amargo. Quanto ao Cruzeiro, vencia a partida por 3-2, quando já nos acréscimos levou um empate. Quanto ao Curitiba, vencia o jogo, quando nos minutos finais levou um empate. O mesmo roteiro aconteceu sábado passado contra o Remo, venceu o jogo e nos minutos finais levou um empate. É preciso investigar essa falta de maturidade no time em segurar o resultado quando está vencendo. É engraçado que quando o time está perdendo, eles ficam muito mais ligados para virar a partida, como foi contra o Palmeiras, como foi contra o Fluminense, do que quando eles estão vencendo, tendo que segurar o resultado. Não sei se é uma pressão deles mesmos, né, psicológica, que acaba afetando, além da falta de postura defensiva. Eu discordo do colega Aline Quebronde, não sei se foi no canal solo dele ou se foi no canal do Leonardo Baran, né, que ele trabalha lá no Agora Vasco, culpando o Ronaldinho pelo gol do Remo. Olha, no caso do gol do Remo, não foi culpa do goleiro vascaíno, porque a falta foi cobrada não na pequena área. Se fosse na pequena área, dava para ele sair e pegar, embora ele tenha um problema crônico
que o Carlos Germano também tinha em termos desse problema de não sair em bola aérea. Um dos melhores jogadores que eu via que sim, saía sempre muito bem em bola aérea era o Zete, né? Um dos ídolos de São Paulo. Era não chega a ser, é menor que o Rogério Ceni, mas é de uma geração anterior ao Rogério Ceni, inclusive nos títulos intercontinentais de São Paulo, contra o Barcelona e contra o Milão. O Rogério fez parte do ano daquele elenco, mas ele era o terceiro goleiro. Era o Zete, tinha um outro goleiro, esqueci o nome, que faleceu em acidente de carro. E aí o Rogério passou a ser a segunda opção. E esse rapaz que faleceu também batia falta também. Desculpe, uma qualidade que o Rogério foi ter depois. Mas assim, dos que eu via, ó, bem, bola lançada na área e saindo para pegar, era o Zete. Então o Tafarel sabia sair bem em bola aérea, mas não tinha tanto quanto o Zete. O segredo do Tafarel era um bom posicionamento embaixo da trave, guardada devidas proporções, não estou comparando o mesmo nível de talento. Léo Jardim tem isso, embaixo da trave, ele se garante. Quando ele tem que sair para o gol, é que ele peca muito. Eu acho que ele, sabendo disso, ele tem medo de sair para o gol em bola lançada para sua área. Mas no caso do gol do Remo, não foi essa questão, porque o cruzamento não foi bem para a área, foi no meio da área, um posicionamento totalmente errado da defesa do Vasco. Tanto é que 2 jogadores do Remo subiram sozinhos, sem serem comandados. É como se a defesa do Vasco falasse: olha só, eles subiram, que coisa bonita aí. Porque são os 2 companheiros do Malon, que acabou cabeceando, o outro, não lembro quem, subiram sozinho, quase um atrapalhou o outro. Na cara do Léo Jardim, naquele caso, eu não tinha nem como se mexer também. Então, assim, no caso do gol do Remo, discordo no mínimo que não foi culpa do Léo Jardim. Desses rostos amargos, fora de casa, eu acho que precisa corrigir esse problema de posicionamento defensivo. Já está pagando caro. Se não corrigir o quanto antes, pode pagar ainda muito mais caro. Vamos aguardar, né? Esperamos que o Vasco corrija logo, né, na base da lábia, porque, como o Renato disse na coletiva, parar para ensaiar, repetições, até cansar, só na parada para a Copa do Mundo mesmo. Bom, e basquete, de mal a pior. Com a licença poética da Paula Torre e do Leone, que fizeram uma música que tinha essa frase, porque praticamente rebaixado, né, na NBB. O Vasco, anteriormente, tinha um investidor, que era o Pedro Ortega, que esse investidor fez um time de qualidade, que o Vasco foi por 2 vezes às quartas de final da NBB. Por pouco, no último, inclusive, do ano passado, por muito pouco, ele foi da semifinal com o Flamengo. E Cassiano Bebeto resolveu brigar com o Pedro Ortega e o Pedro Ortega saiu. Sem o seu investidor, o Vasco fez time sofrível e sendo saco de pancada na NBB.
Não importa se é na quadra de São Januário, se é na quadra do time adversário. Pegando o Vasco, o adversário já comemora a vitória. Pedro Ortega gravou um vídeo lamentando a situação no basquete do Vasco. Vejam. Bom, vocês viram o vídeo. A mensagem é clara, que não se trata do presidente Pedrinho, mas se trata do vice-presidente de Esportes Olímpicos, Cassiano Bebeto, que é a fonte do estudante. E o Cassiano Bebeto, nas suas redes sociais, parece ter dado uma indireta para o Pedro Ortega. Veja. Bom, mostra aí a briga de vaidades da associação que contamina o clube. Espero que essa revenda do futebol aconteça antes de começar a briga eleitoral com todo vapor para não contaminar o futebol. Cassiano Bebeto, na eleição passada, que não tinha o futebol como fonte, né, já que estava entregue já a 77, foi o único, inclusive, dos pré-candidatos que não falava de futebol. Que era uma coisa certa, já que o futebol não era mais da associação. Mas das pesquisas eleitorais mostrava que o Cassiano Bebeto não tinha chance de vencer eles. Ele começou a conversar com o Leva esse ano, só que a Sempre Vasco conseguiu convencer o Pedrinho a sair da TV Globo, onde ele foi eleito várias vezes o melhor comentarista do país, e se candidatar à presidência do Vasco. O cenário político do clube mudou. Nisso, Cassiano Bebeto começou a conversar com a Sempre Vasco, o Pedrinho, e um ato de sacrifício, sim, entre aspas, tirou a sua candidatura e apoiou a candidatura do Pedrinho. O Pedrinho venceu e o Cassiano Bebeto assumiu a presidência de Esportes Olímpicos. Quando deixavam o ego de virar de lado, o Pedro Ortega investiu no basquete, tanto no basquete quanto no futsal. Eu acho que fez boas campanhas em ambos os esportes. Mas aí a vaidade virou em primeiro lugar. Olha aí a situação do basquete. Mas tem gente aí achando que a solução ainda é a associação, né? Aliás, esses últimos 20 anos do Vasco, parece que tirou um senso crítico de alguns torcedores, de alguns colegas. Basta uma boa fase, né? O início de uma boa fase, né? Índices de boa fase. O Renato Gaúcho fez, antes do jogo do Botafogo, 10 de 12 pontos possíveis. Tirou o Vasco da zona da lanterna, colocou para a 8ª posição, caiu, começou a cair depois da derrota para o Botafogo e o resultado da 13ª posição. Melhor. Aí um seguidor, Rafael, que é o X, ele batizou a conta dele como
Fred irônico, né? Fred irônico, brincou que se candidataria à presidência do Vasco, embora ele não é ligado a nenhuma corrente política do Vasco. Teve gente que levou muita fé naquilo. Embora mostrou ali que no texto que ele escreveu dava para perceber que ele estava sendo irônico, mas mostrou ali também um problema sério de interpretação de texto que muita gente tem. Pedrinho é o melhor presidente da história. Pedrinho fica até quando ele quiser. Melhor da história aonde? O que o Pedrinho ganhou? Bom, se falar que acertou, recuperação judicial, pedágio, era um jeito grande da associação que a gente já ouvia quando a Sempre Vasco ganhou a eleição, que eles iam romper com as parceiras e iam tentar tocar o clube assim. Até que teve sócio postando isso no X, que teve dirigentes do Vasco dizendo que era mentira. E acabou fazendo realmente. Bom, espero só que a revenda aconteça antes da eleição, como fala, período eleitoral, valer realmente. E, como a gente pode ver, essas vaidades, egos, não saem da associação. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é Garante Amaral, aqui todos os TVs. Até estou curioso também, né, se quando o futebol for vendido, né, e a associação tendo que controlar. Olha que eles foram eleitos para comandar os esportes olímpicos, porque na época da eleição o futebol estava controlado pela 77. Então eles foram eleitos, teoricamente, para comandar os esportes olímpicos. O basquete aí diz que essa galera sabe cuidar muito bem dos esportes olímpicos. Então, vocês estão vendo o Remo? Que estatuaram o Remo, que o Vasco foi fundado pelo Remo, né? O nome do clube é Clube de Regatas Vasco da Gama. Que o único esporte que eles podem desenvolver, além do futebol, é o Remo que se estatuaram. Como está o Remo? O Eurico se gabava em título do Remo. Mas vamos dizer aí, os defensores do enviado, que eu sou elitista. Que é um fato, contra fato não é aumento, não. Porque vocês podem acessar em qualquer lugar, no YouTube, no Google, no Chat GPT. Só não peço para o Chat GPT fazer um trabalho possível. Faça uma pesquisa e desenvolvam vocês. Se vocês pedirem para eles corrigirem problema ortográfico, beleza? Mas o trabalho tem que ser seu. Mas aí, pode pesquisar onde vocês quiserem. Pegam, faço o Eurico em vídeos. Eurico comemorando o título do Remo, título do basquete. Essa turminha aí que teoricamente foi eleita para comandar os esportes olímpicos, mostrou incapaz de cuidar dos esportes olímpicos.
Mas tem gente aí dizendo que salvou o Vasco, sabe lá de quem. Então, é isso, galera. Até o nosso... pode ser que salvou sim a turma do meu churrasco, minha vida. Então, ou o assessor das notícias. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. Desperta agora, remole. Um boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco, iniciando o jogo, pré-jogo. Vasco, Audax Italiano. Aqui tem senso crítico. Em outros lugares não tem. Bom, posso falar pelo trabalho dos outros, né? Até mais. E para encerrar o nosso Desperta Vascaíno, Roberto Dinamite, nessa segunda-feira, estaria fazendo 72 anos. Eu sei que a gente, infelizmente, não sabe separar o Roberto Dinamite com o atleta Felipe Chacrinha, que indica, mas fica, para mim, fica o atleta Roberto Dinamite. Eu não conheci o homem Roberto Dinamite, mas quem conheceu, como o grande Flávio Dias, entre outros, falam que era uma pessoa sem vaidade. Então a gente fica imaginando aí que ele esteja em um mundo muito melhor que o nosso, e torcendo para o Vasco supere os seus obstáculos e volte a fazer a sua imensa torcida feliz, como ele fez muitas vezes em gramados no futebol brasileiro. Fica a saudade, né? A saudade do... Quem não viu o Roberto jogar, eu peguei aí. Gratidão aos meus pais terem me feito a tempo de ver uma reta final do Roberto em campo. Minha primeira vez no Maracanã, teve gol dele. Não é de pênalti, mas teve gol dele. Né? O Romário sofreu pênalti, o Roberto bateu, converteu, praticamente foi uma troca de bastão, né? O Roberto caminhando para o fim, o Romário surgindo. Mas fica aí a saudade do ídolo, um ídolo que o Vasco não tem há um bom tempo, que dá essa carência ao torcedor. Gente dessa geração, eu estou falando de crianças, né, famosas, hoje as redes sociais tornam até crianças famosas, como o Ki, como a Giovana, eles não pegaram. Não posso falar todos esses CP, os camaranos, que o cara, ele fala explicitamente que ele não viu o Vasco campeão. De 2011 ele era bebê. Então, assim, essa galera que não teve ídolos, né? Não sabe, não deve ter noção real, por não ter vivido ídolos realmente. Que você se identifique, que você lembre com saudação o lance desse jogador. Eu não era nascido quando o Roberto Dinamite fez aquele golaço contra o Botafogo, de matar a bola no peito da Lençol no zagueiro e bater de voleio, mas não sei desse efeito, né? Todo mundo quer até ouvir o Rodrigo Dinamite mostrar esse gol por Gui, de abrir um olho desse tamanho, como dissesse, né? Isso é humanamente possível, porque os caras da geração Z parecem ser incapazes de fazer isso. Parece a técnica caiu, que um jogo como esse do Roberto não é possível mais de fazer. Mas assim, né, que ele esteja num mundo bem melhor que o nosso, e
imagino que esteja como nós aqui sofrendo, vendo um Vasco, né? Torcendo para o Vasco volte a ser o Vasco, que ele pegou em campo, levantando taças como ele cansou de levantar. Então é isso, galera. Até o nosso boa noite com o pré-jogo, início do pré-jogo, Vasco e Audax Italiano, e esperamos aí a resposta, se estaremos lá ou não, seja no ar. Até mais.